E nessa noite queremos ministrar graça sobre a sua vida. Somos pequenos demais e precisamos dessa graça maravilhosa que nos acompanha constantemente. Já declarou isso? Eu quero te amar mais, meu Senhor. É apenas uma frase cantada, que a melodia, a vozes, mas muitas vezes não há sentido, não há razão, apenas palavras vazias. Você pode baixar sua cabeça onde você estiver e dizer em seu coração: quero te amar mais, Senhor. Com pensamentos, com a minha própria vida, com as atitudes. Feche os seus olhos e fale com Deus nessa noite. Peça a graça do Senhor no deserto da sua vida, da sua existência. Graça no deserto. Quando a esperança parece não existir, quando a alegria parece cessar e não podemos mais sorrir, mas mesmo diante de uma suposta desgraça, a graça maravilhosa de Deus nos alcança, porque Deus sempre te amou e sempre te amará. Feche os seus olhos onde estiver e ore silenciosamente, falando com o Senhor: Senhor, tira de mim tudo aquilo que me impede de ter a tua maravilhosa graça no deserto que estou passando essa noite, esses dias, esses anos, ou nos desertos que passarei um dia. Se você ainda não passou pelo deserto, um dia passará. E se já passou, lembre-se que vai voltar a passar. Talvez não no mesmo deserto, mas nos desertos da existência. As nossas pegadas, os nossos passos vão se firmando na graça ou na desgraça. Não é o tempo de experiência que você tem de ser cristão, pertencer a uma igreja, mas a intimidade profunda com Deus e a graça maravilhosa de Deus que te leva a uma reflexão maior. É pela graça que estamos essa noite aqui, é pela autoridade do Espírito que fomos conduzidos, porque de nós mesmos nada somos, nada podemos. Portanto, ore ao Senhor nessa noite, fale com Deus neste momento. Querido Senhor, quando atravessamos o deserto, quando os nossos passos começam a adentrar o deserto da existência, o coração aperta e a angústia bate bem forte. Quando as enfermidades, por causa da angústia, nos sacodem no chão, no pó. Quando a falta de recursos para manter a família com dignidade está em escassez, quando a unidade da família se abala, como alicerce que mina e vai ruindo, quando não há mais sorriso nos lábios e o contentamento do coração, parece que tudo está perdido, a graça do Senhor no deserto aparece, como o vento que sopra suavemente sobre as nossas vidas. A tua graça nos alcança onde estivermos, em que circunstância estivermos passando. O Senhor é conosco. A bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor nos faz respirar, nos faz olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Querido Senhor, meu coração ferido atravessa desertos, e quantas vezes as lágrimas afloram dos olhos e lições preciosas precisamos aprender do Senhor. É na força do Senhor, na graça do Senhor, e quando não conseguimos mais andar, o Senhor nos carrega nos braços, nos leva aos teus oásis, as águas de repouso e de descanso, nos alimenta através da tua palavra essa noite, que cale-se o homem e fale o Espírito de Deus. A graça no deserto que nos traz esperança de dias melhores, pois todo sofrimento, toda angústia, todo deserto
é uma oportunidade de transformação. Deus transformando homens para o louvor da sua glória. Eu oro agradecido e ministro essa noite a tua graça, a autoridade do teu Espírito, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, Vitória bonito, nós estamos em um período em que as férias chegaram, alguns estão passeando, mas outros estão passando também por aqui, estamos dando a alegria de suas presenças, e a graça de Deus nos alcança a cada momento. Somos provas vivas dessa graça imensurável de Deus, graça que nos faz respirar, graça que nos faz abraçar quem está do nosso lado. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado? Nem conheço, dá um abraço assim mesmo. Tem uma filha ali abraçando o papai, chega da vaidosa, né? Coisa boa, chega, fica derretida. Isso é a graça de Deus que nos traz essa noite a este santuário. Olha para o seu irmão e diz assim: graça e paz para você. Graça e paz. Bem, queridos, nós queremos compartilhar nesta noite sobre esse tema. Queremos que o Senhor esteja conduzindo esse tema, não apenas por ser um tema, mas aquilo que esperamos que Deus esteja falando profundamente ao meu e ao teu coração. Antes de prepararmos essa série de mensagens, eu conversava com Deus e perguntava: Senhor, qual a razão da nossa existência no mundo? O que é que nós precisamos aprender durante esse mês? A cada momento, a cada instante, a cada hora, nós precisamos ter lições do Senhor e aprendermos e crescermos, amadurecermos e sermos homens e mulheres melhores. Eu tenho pedido isso a Deus, porque o meu temperamento, o meu jeito de ser é muito difícil, é muito duro, mas mais duro é receber a responsabilidade de apacentar um rebanho e dar conta de todos diante de Deus, porque assim a Bíblia me coloca como responsável de tal ato e tal responsabilidade. Essa frase me chama muita atenção, que é a segunda frase aí, pode postar na tela: todo sofrimento é uma oportunidade de transformação. Vamos recitar juntos? Vamos falar bem? Bem alto. Todo sofrimento. Alguém já sofreu aqui? Alguém está sofrendo? Você ainda não sofreu nada, nem dor de dentes, graças a Deus. A dor de cabeça, uma dorzinha na barriga. Dores a gente tem, mas a maior e mais profunda dor é a dor espiritual, é a dor da distância de Deus, é a dor de não acertarmos. Queremos parecer mais com Jesus, no seu andar, no seu falar, no seu agir, e não conseguirmos. Isso dói. É doído você querer verbalizar para sua esposa, dizer: querida, eu amo você, mas por algum motivo você não falou, você esqueceu, você se desapercebeu que ela estava juntinho. Dizer: meu filho, valeu, você é um campeão, seu pai se orgulha de você, você é demais, vibra com você, com as suas vitórias. Esquecemos, e quando refletimos, isso dói. Mas todo sofrimento é uma oportunidade de transformação, de transformar o homem para melhor. Quando essa transformação embrutece e leva esse homem para pior, mais ranzinho, mais insípido, sem gosto, o envelhecer significa amadurecer. E amadurecer tem que ser com sabedoria. E essa sabedoria só quem dá é Deus. O mundo apresenta experiências, e nem sempre experiências boas, mas aprendemos mais quando temos experiências profundas no deserto com Deus. Nós temos essa oportunidade de transformação e crescimento de bênção na nossa vida. Eu quero compartilhar com os irmãos no Velho Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 8, alguns versos, de um verso 1 ao verso 20. Não estaremos lendo todos esses versos, mas quero compartilhar, e eu quero a sua atenção por alguns minutos apenas. E não é a sua atenção a mim, mas a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para você essa noite. Se você foi conduzido a esse lugar, é para aprender alguma coisa de Deus. Porque antes de você aprender, eu estou aprendendo.
Eu sou o primeiro a buscar o que Deus quer para a minha vida e transporto a você a possibilidade também de refletir junto comigo e juntos possamos crescer, mesmo diante de sofrimentos, de embates. No capítulo 7, é um capítulo anterior. O primeiro verso fala sobre o povo de Deus escolhido por Deus, com a promessa de Deus para um fim específico. O verso primeiro do capítulo 7 do livro de Deuteronômio, lá no Velho Testamento, Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Deus mesmo se encarregará de dar terras para vocês, um lugar para habitar, um lugar para produzir. Deus faz uma promessa e Moisés transmite essa promessa ao povo que constitui esse povo de Deus. E aqui estamos entendendo que somos povo de Deus, uma geração eleita, um povo escolhido. E essa promessa chega a nós. Promessa em que Deus vai nos dar aquilo que nós necessitamos, não o que queremos, porque o que pedimos, o que queremos muitas vezes é má. Não sabemos pedir, e quando pedimos, pedimos como criança. No capítulo 7 ainda, de Deuteronômio, verso 12, diz: se vocês derem atenção a essas leis, aos ensinamentos de Deus, e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los conforme prometeu aos nossos antepassados. Moisés recorda as promessas de Deus: se vocês obedecerem os ensinamentos de Deus, as leis do Senhor, o Senhor vai continuar amando vocês como fez uma aliança com seus antepassados. E essa promessa chega a nós: o Senhor continuará nos amando, e Ele continuamente nos ama. Nos ama inclusive nos desertos da nossa existência. Quando a angústia do peito parece que vai nos sufocar e nos matar, o Senhor diz: eu estarei contigo, enxugarei dos olhos toda lágrima, confortarei você, porque eu te amo. Essa é a promessa que me faz avançar passo a passo em direção ao entendimento dessa glória e graça de Deus. Capítulo 8. Começamos a adentrar então a terra a ser conquistada, a promessa de Deus, aquela aliança feita a um povo que não tinha terra, a um povo que não era nação, e Deus fez com que essa gente pequenininha se tornasse uma grande nação, um povo eleito e transformado pela graça de Deus no deserto. O contexto histórico geográfico nos arremessa ao período em que Moisés está saindo do cativeiro juntamente com o seu povo e transitando em um deserto literal. E literalmente vivemos no deserto da alma, dos pensamentos, das emoções. Ainda queremos duvidar das promessas de Deus, e Moisés volta a recordar, relembrar este povo essas promessas. Interessante que o capítulo 7 ele recorda, no capítulo 8 ele recorda e alerta. Ele transmite apenas, Moisés transmite apenas aquilo que Deus determina. E ele diz: a terra a ser conquistada, diz assim o verso 1 do capítulo 8 de Deuteronômio: Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje estou dando a vocês, diz o Senhor, porque vocês vivam assim e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou aos nossos antepassados. E olha o que ele diz: lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos, durante essa longa caminhada. Deus os humilhou, foi um lugar de humilhação, certamente, o deserto. Estavam errantes no deserto, estamos errantes deste mundo, e erramos literalmente. Erramos no pensar, nas nossas ações. Conversando ontem com um moço, ele é goiano, um artista, ele faz uns animais, uns bichos bonitos, um palha de coqueiro. Artesanalmente ele faz rapidinho. Um moço com cabelo caracolado, uma barrigona grande, um cara novo, mas jogado. E eu perguntava: você vem de onde, rapaz?
Eu sou goiano, mas morei na Bahia por muito tempo. E aí, faz o quê? Eu tento sobreviver fazendo artesanato. Eu disse, sua vida espiritual, como está? E ele disse, no deserto. Eu já pertenci a uma igreja, me afastei dele. Eu digo, o grande fato é que a gente está seguindo igrejas e não Jesus. Aquele moço encheu os olhos de lágrimas, e espero que ele possa refletir sobre o seu deserto. Deserto é oportunidade de crescimento. No verso 3 nos diz, ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem você e os seus antepassados conheceram, e Deus providenciou no deserto o suprimento. E durante esses 40 anos, as roupas, verso 4, durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, os seus pés não ficaram inchados. O indivíduo anda no deserto, areia quente, sol causticante, os animais peçonhentos escondidos na areia, uma grande multidão caminhando em direção a uma terra prometida no deserto, sem talvez esperança. As roupas não se gastaram, o Senhor conservou esse grande milagre. Os pés não incharam mesmo caminhando. E Moisés diz, eu quero que vocês relembrem disso. Relembrem esse fato, que 40 anos vocês passaram, nós passamos, eu estou com vocês aqui no deserto. E parece que vocês não percebem os milagres de Deus. Nós temos um aviso contra o orgulho. Deus fala sobre o teu orgulho, o nosso orgulho de ser humano, de não podermos baixar a cabeça e dizer perdoa. Quando se rebelaram contra Moisés, servo do Senhor, o Deus Todo-Poderoso coloca um facilitador, um líder, um guia espiritual, mas o povo até dele se rebelou. E estavam se rebelando de fato, porque o orgulho e a vaidade do ser humano é grande demais. E quando eu digo ser humano, eu sou. Não, pastor, está lá no culto, aqui um lugar estratégico para ter uma visão melhor, didaticamente joia, porque posso ficar mais próximo a vocês. E ele diz assim, o aviso contra o orgulho: nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis. Novamente dizendo, nunca esqueçam de Deus. Mas eu falhei, nós falhamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos e afastados estamos da graça, da glória de Deus. Mas Deus, com o seu tão grande amor, queridos amados, nos atrai. E Ele diz, com bondade eterna eu te amei, com misericórdia eu te atraí. Eu sou teu Deus. Isso faz parte desse conjunto de promessas. E agora Moisés repassa essas informações. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas e morarão. Aí vem a prosperidade, mas tenham cuidado do orgulho. Uma narrativa interessante. E no verso 14 do capítulo 8 de Deuteronômio diz, então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Agora vocês vão ter terra, o Senhor prometeu, vocês vão ter prosperidade, vão construir casas, vão ter tudo que a graça de Deus conceder. E a graça de Deus é superabundante. Essa que é a realidade. A graça de Deus é tão superabundante que ontem, às 5 da manhã, estávamos a família toda acordada, mobilizando o grupo para trabalharmos no Arraial do Povo de Deus. A 7ª versão, 7 anos que evangelizamos de forma criativa, tirando o povo das danças do mundo e trazendo para bem juntinho, para não beber, para não fumar e ouvir a mensagem de Deus. Isso faz toda a diferença. E a graça de Deus é tão grande que ontem, no final do dia, uma equipe grande, estiveram trabalhando o dia todo, gente que nem almoçou, outros que almoçaram juntinhos, juntaram lá no Porto das Barcas comida, teve gente que mandou comida, outros que comeram essa comida gostosa, outros que nem tiveram tempo, montando, desmontando.
Todos estiveram lá trabalhando, levanta a mão. Eu estive lá, eu estava servindo ao meu Senhor. Glória a Deus. Paulinho está agarrado na viola, nem morto, mas estava carregando, era pau e pedra. Então, meus irmãos, tiveram a oportunidade de servir, e todos eles estão hoje aqui. Humanamente, pelo cansaço, eu estaria em casa numa rede, balançando. Estava sem voz no final do dia, a voz pesada, muito cansado. Eu estou falando de mim porque eu estou sentindo o meu corpo, você está sentindo o seu. Tem um camarada que foi o motorista do caminhão, né? O tal de Joel, está vivo? Joel está aí presente? Está lá atrás, agarrado com a filha, com a bebezona. O camarada tem quanto CD de disco, hernia de disco, é CD de disco, hernia de CD. É um negócio agora, é pendrive, é um negócio na coluna, tudo moderno. 3, é 2 só. 2 CDs na coluna ali, está virando já pendrive. E sem dizer que o cara está com as vezes entupidas querendo infartar. Aí o Senhor disse: não infarta não, bora trabalhar. E com alegria. Isso é graça de Deus no deserto da vida. Mas a Bíblia diz: não esqueça das promessas, não esqueça do Deus de vocês, não se orgulhem pelo que fazem, porque o que estamos fazendo ainda é muito pouco para o Senhor. Somos apenas servos. Enquanto não nos conscientizamos que somos servos, nós não servimos absolutamente para nada. O que eu faço, o que você faz, ainda é muito pouco, porque Ele deu o seu Filho por nós. Essas imagens, a próxima imagem, por favor. Nós queremos dividir aqui o deserto, terra prometida. Deserto. Moisés no deserto, juntamente com o povo. Ali houve retrospectiva, e o que encontramos no capítulo 7, vamos encontrar no capítulo 8, a retrospectiva, a lembrança do que Deus orientou, o livramento das bênçãos. Houve a retrospectiva. Nós precisamos ter uma retrospectiva a cada momento, do ontem, para projetarmos um amanhã melhor do que o hoje, e sermos mais bênçãos hoje e amanhã muito mais, e assim sucessivamente. Retrospectiva daquilo que falhamos, daquilo que acertamos, e aprendemos a conviver com as diferenças e sermos humildes para amar e abraçar, estender a mão e apertar bem forte e dizer: temos diferença, mas amamos uns aos outros. Foi assim todo o questionamento no deserto. Mas havia a escola de vida, e todo o sofrimento, e todo o deserto é oportunidade de transformação. A diversidade, houve adversidades. Houve crianças quebrando a cabeça do outro, houve mulher fofocando, houve homem murmurando, houve tudo, toda a diversidade. Houve falta d'água, o Senhor providenciou água. Houve falta de comida, o Senhor providenciou comida. Houve a diversidade, mas houve a oportunidade de crescerem juntos e nas diferenças começarem a se entender. A trajetória da vida de Moisés e da igreja de Cristo, já sendo formada e estabelecida numa jornada de promessa, alegria, gratidão e bênção, lá no deserto. Lá no deserto. Deserto não é lugar apenas de maldição, não. Você está esquecendo que Deus nos remete para o deserto para aprendermos a escola de Deus. No fundo em que você recebeu, depois você vê essa meditação, Deus nos envia essa escola. E quando passamos dessa escola, ou estamos embrutecidos e nos tornamos imagem do diabo, ou imagem de Deus, e queremos amar e sermos melhor. E em outro deserto, melhor ficaremos, porque mais lições aprenderemos. Mas havia uma perspectiva da terra prometida. E essa projeção e essa visão de Moisés era dada por Deus, mesmo que ele não alcançara a terra prometida, não aqui no mundo, mas nos céus. Ele tinha esta visão, havia uma perspectiva, havia a promessa de prosperidade que se cumpriu, o perigo eminente de povos hostis, de gigantes, e o Senhor disse: eu mesmo expulsarei e darei a terra para vocês. Não é vocês que vão brigar e se rasgar e se matar. Eu darei a terra para vocês, e expulso a quem eu quero expulsar, e dou a bênção a quem eu quero abençoar. Deus é Deus, Ele não se deixa manipular, Ele não tem medo de cara feia ou de resmungo de ninguém. Ele é Deus. E apesar de ser soberano, Ele continua
coração cheio de amor por nós, cheio de amor por nós. Será que não aprendemos nada no deserto que passamos a cada momento? Perigo, apreensão, receio, maldição. Há maldição também na prosperidade, mas a prosperidade não foi dada por Deus, sim, mas as pessoas não aprenderam a utilizar as bênçãos de Deus. Tem pessoas que se arrogam: qual é o seu problema? Eu sou pastor. Grande coisa ser pastor. Pastor é servo, e se não aprendeu a ser servo, miserável homem que sou. Diz o apóstolo Paulo claramente, olhando as suas mazelas, o seu sangue ruim ainda nas veias, precisando daquela transfusão do Espírito de Deus, o sangue de Jesus jogando em suas veias. E isso não é fácil, é deserto, é luta consigo mesmo, é batalha. Aí surge uma pergunta: por que o deserto pode ser bênção? Por que será? O verso 3 do capítulo 8, ele nos diz assim: ele os deixou passar fome, depois que deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. O povo foi guiado no deserto? Fora. Nós também estamos sendo. Confiança. Moisés tinha confiança, muitos tinham confiança, apesar de muitos murmurarem ali no meio: olha, vamos morrer no deserto. Alguns firmaram as suas estacas, dizendo: nós queremos confiar no Deus da provisão, do Deus da graça, da misericórdia, do amor. Há quantas vezes que nós murmuramos mesmo que parece que a coisa não vai para frente, dá vontade de desistir. Sabe uma coisa? Eu estou muito cansado do deserto, eu desisto, me cubram de areia, me matem aqui, eu não aguento Deus. Você já passou isso? Naqueles momentos mais tristes e angustiantes da sua vida, que parece que você precisa ter uma força. Eu desisto. E o Senhor disse: se você está nos meus braços, como é que desiste? Eu te carrego no meu colo. E aí a maravilhosa graça de Deus que nos alcança no deserto da nossa existência. Segundo, o povo foi humilhado, mas o caráter foi forjado. Humilhação que hoje eu passo, você passa, nós passamos, é para forjar o caráter de Cristo em nós. Porque Cristo foi traído, julgado e condenado, sem direito de defesa, e assim o fez. Tu és o Cristo, o Rei dos judeus, tu o dizes. E julgamento farisaico e hipócrita de religiosos que se achavam o máximo, 200 anos de igreja judaica, igreja dos puritanos, dos radicais, estavam levando Jesus Cristo à humilhação, mas Ele estava entregando a sua vida e morreu por nós, com morte de cruz. E nós não estamos morrendo. O Senhor recomenda aquele que quer me seguir: pega a sua cruz, viu? E se crucifique. Vai crucificando o seu ego. E nós precisamos fazer isso. Precisamos. Então houve o forjar do caráter. O nosso caráter é forjado no deserto da nossa existência. Terceiro, o povo foi provado. Só através das provas é que olhamos quem é fiel. Só na hora do arroz, como diz o caboclo, é que sabemos quem são de fato os amigos, os cooperadores, os fiéis. Assim foi no deserto. No deserto nós tivemos um povo sendo provado. E quem era fiel ao Senhor, não. E os que foram infiéis foram enterrados no deserto, morreram no deserto. O povo foi sustentado. Meus irmãos, se você não estiver na dependência de Deus, eu estiver na dependência de Deus, a minha capacidade não me faz nem respirar. O movimento de inspirar e respirar, botar o ar para dentro e para fora, os pulmões bombear, isso não depende de mim, depende da maravilhosa graça de Deus. Se o Senhor fechar a torneirinha do oxigênio, por alguns minutos a gente sai caindo e morrendo. Mas o ar que respiramos, a chuva que desce, faz tempo que não chove, mas quando vem chuva,
vem para os bons e para os maus. A graça de Deus alcança a todos em todos os lugares, porque todos nós, seres humanos, estamos atravessando desertos da nossa existência. O povo foi disciplinado, eles precisavam de educação, precisavam olhar Moisés com respeito, sabendo ali que era o servo do Senhor, um homem escolhido de Deus para guiá-los no deserto. E quantas vezes esqueceram disso? É deserto também. Por quê? A prosperidade pode ser maldição. Vamos lá na próxima imagem. O verso 4 nos diz assim: escutei, durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, os seus pés não ficaram inchados. Ele lembra do que passou, da trajetória de 40 anos. Olha, tudo isso vocês tiveram. Isso foi suprimento e prosperidade. Mas já mais em frente, a partir do verso 11, já encontramos Senhor dizendo que vocês vão ter, e vocês terão, e trarei prosperidade, não faltará nada a vocês. Na terra prometida havia prosperidade. O povo esqueceu-se de Deus. Quando chegou na terra prometida, o povo se esqueceu de Deus. Sabe por quê? Que havia prosperidade, facilidade. Deus deu tudo para eles, e eles não reconheciam. Deus tem nos dado tudo. Quem tem alguma coisa que não é dada por Deus, levanta a mão. Você que acha que tem alguma coisa que não é dada por Deus. Ah, eu tenho essa caneta, eu tenho esses cabelos, eu tenho essa roupa, fui eu que comprei. Isso não foi dado por Deus. O que foi? O que você tem? O que você adquiriu? O que nós temos que não foi dado por Deus? Homem arrogante por ter, mas tem o que? Disperse. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Ajunteis tesouro nos céus, onde o ladrão não mina nem rouba, onde a traça nem a ferrugem consome, não destrói. É coisa sagrada, e aqui é sagrado também as promessas de Deus, essa maravilhosa graça no deserto. O povo se tornou orgulhoso, e todas as vezes que o povo de Deus se orgulha por ser o que sou. Eu sou doutor, eu sou professor, eu sou. Você não é nada se não for a graça de Deus, a permissão de Deus. Eu vejo um moço sobrevivendo, tem bordão, cabelo caracolado. O instrumento dele é os dentes, cortando a palha de coqueiro e fazendo animais, os gafanhotos, com aquela tartaruga, né? Ele faz uma tartaruga. Eu digo, isso é a graça de Deus. As mãos daquele homem, é a capacidade dele, não é Deus dizendo, eu vou te dar sobrevivência. Ô infeliz, eu estou te dando capacidade de ao menos vender isso, de se alimentar. E diga-se de passagem que muita gente não valoriza uma arte tão linda. A graça de Deus, não somente a graça de Deus, e somos vaidosos e colocamos medalhas porque somos ou porque temos, somos nada. Se não é a graça de Deus. O povo se sentiu autossuficiente. Nós dependemos uns dos outros, dependemos do sorriso, dependemos do abraço, dependemos do estender da mão e apertar, e os olhos nos olhos brilhar, dizendo, apesar das nossas diferenças, apesar de você ser mulher, eu sou homem, ser homem, ser grande, ser pequeno, gordo, magro, rico ou pobre, somos gente. E somos do Senhor. E se somos do Senhor, vamos para o mesmo céu. Não dá glórias a Deus. Esquecemos que não há dois céus, existe apenas o céu de Jesus. Se existe um paralelo, é bem no Paraguai. Deus não está lá. A religião da banheira quente. Aí vem o hedonismo, hedônico, prazer. As pessoas só querem ter na religião prazer. Prazer. Parece estar numa banheira de hidromassagem, sair águas naturais, águas térmicas, lá de Goiás. A turma lá sorridente, a minha quente, balançando, né? Uma maravilha. A religião tem que ser assim para mim. Ou a coisa vai como eu quero, dos meus prazeres, naquilo que é a minha convicção, porque a convicção não adianta não, é o meu prazer. Eu não quero nem saber se a palavra de Deus diz se é ou se não é. A maioria das igrejas querem agradar. Hoje os pastores querem agradar, e agradar as multidões.
Quando agrada, glória a Deus, mas agradando, falando a verdade, em amor, nos ensina a palavra. Nos ensina a palavra. O deserto pode ser bênção. Pode ser bênção. A.W. Tozer diz: a Bíblia tem muitas coisas a dizer sobre o sofrimento, e grande parte delas é animadora. A maior parte daquilo que a Bíblia relata sobre sofrimento nos traz ânimo, nos traz esperança, porque toda a trajetória do sofrimento de Jesus Cristo foi para nos trazer alegria e felicidade, porque a sua compaixão, o seu amor, que dura a eternidade, nos alcançou. Por isso esse grande evangelista diz: a Bíblia tem muita coisa a dizer sobre o sofrimento, e grande parte delas é animadora. Não é você dizer: ah, eu quero sofrer. Não, mas quando passa pelo sofrimento, passe dizendo: Senhor, o que queres me ensinar? E o sofrimento nos faz ser mais humanos, mais humildes. Se não é assim, nos embrutecemos e viramos animais irracionais, e é o que vemos muito. Como responder ao sofrimento? É outra pergunta: como responder ao sofrimento? Nós muitas vezes temos respostas duras, precisamos reter. Eu quero agradecer esse jovem que me presta atenção tremenda, fica interagindo direto, é o meu netinho. Com alegria devemos enfrentar os sofrimentos, com paciência devemos enfrentar o sofrimento, com esperança devemos enfrentar os sofrimentos. Como responder ao sofrimento? Com alegria. Vamos ler, então, leiam comigo, vamos ver se dá para ler. Próximo. Meus irmãos, teve bom motivo olha aqui, Paulo escreve para Tiago: meus irmãos, Tiago escrevendo isso: meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria, Tiago 1, 2 a 4, ele resume dizendo: meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria o passar por provações. A ter alegria de passar provação? Se passamos por provações, é porque Deus está nos permitindo passar por provações, sabendo que nós resistimos, podemos, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Todas as vezes que tem um empate na nossa vida e somos do Senhor, nós nos tornamos perseverantes. Se desistimos, não somos do Senhor, nem temos aprendido nada dele. E precisamos aprender do Senhor, sermos mansos e humildes do coração. E não é fácil, porque eu não sou manso nem humilde de coração, e eu preciso ser quebrantado a cada momento. E isso é uma luta constante, pessoal, que não depende dos outros, depende de mim, que da maravilhosa graça de Deus. Como responder ao sofrimento? Com paciência. Romanos 12, 2. Podem ler comigo? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Eu me alegro na esperança de dias melhores. Me alegro o coração na esperança que as coisas que não vão bem vão melhorar, que as promessas estão chegando, que o mover de Deus está presente. Ser paciente na tribulação, e não é fácil ser paciente quando as tribulações nos assaltam. Perseverar na oração. Quando oramos, quando alguém já disse aí no mundão, quanto mais se reza, mais o que? A assombração aparece. Só se for reza, só se for aquela ladainha repetida, né? Mas quando nós falamos com Deus, meu amigo, não tem assombração não. Deus revela e Deus expulsa aquilo que não presta. É Ele que se encarrega. Vocês lembram que Moisés disse ao povo? Não se esqueçam das leis do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Ele prometeu e fez uma aliança com vocês: vocês vão entrar na terra prometida, e Ele mesmo expulsará os povos e dará a terra para vocês. Então todos os malefícios, todas as assombrações que aí o mundo está apresentando, o Senhor é que vai expulsando. É o Senhor que se encarrega de tirar e limpar a nossa jornada de vida. Como responder ao sofrimento? Com esperança. 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9 nos diz assim, vamos ler juntos? Em tudo somos atribulados, mas
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, abatidos, mas não destruídos. Isso é o povo de Deus. Foi assim no deserto, somos assim nos dias de hoje, na travessia dos nossos desertos. Eu e você estamos nessa mesma jornada. Em tudo, temos tribulações. Dos mais novos aos mais velhos, tem as suas devidas tribulações, mas não podemos ser angustiados. Aquela angústia que não nos deixa dormir, porque se essa angústia for tão profunda, não há liberação de perdão. Você não é humilde o suficiente. Nós precisamos aprender do Senhor, perplexos, mas não desanimados. Eu fiquei perplexo, mas não desanime, não desanime, persevere no Senhor, né? Perseguidos, mas não desamparados, né? O apóstolo fala bem claro isso em 2 Coríntios, abatidos, mas não destruídos. Como respondeu o sofrimento? Olha o que nos diz a palavra de Deus. Não esqueçais do Senhor teu Deus, que te tirou da escravidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto. Moisés ainda recordando a nós, nos dias de hoje, trazendo essa palavra maravilhosa, que no deserto ele nos sustentou com maná. Lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te fará força, dá força, confirmando a aliança que jurou teus pais. Deuteronômio 8, de 15 a 18, algumas partes desses versos. O Senhor que no deserto te sustentou, Ele te sustenta com maná, com o alimento que Ele nos dá cada dia. Lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força, confirmando a aliança que jurou aos teus pais. As promessas do passado permanecem no presente. Ele nos amará eternamente. Todo sofrimento é oportunidade de transformação. Eu quero orar por você, orar com você e por você. Você que nessa noite diz: poxa vida, isso é verdade, eu tenho atravessado esse deserto. O Senhor está me recordando que eu devo servi-lo, amá-lo. Eu preciso ser mais humilde, mais humano, mais perto, mais próximo das pessoas. Porque toda lei, todo mandamento se resume em amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o teu coração, de todas as forças, que é o teu próximo como a ti mesmo. Mas a gente que não se ama, odeia tudo e a todos. Como posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão, não amo a mim mesmo? Portanto, querido, a recomendação do Senhor é que nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. E aí sim estaremos com a graça no deserto, dando um sorriso de alegria e cheios de esperança, dizendo as coisas: está doendo, não vai bem, mas eu me encho da graça de Deus e tenho esperança da vitória das promessas do Senhor.